Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmax, o vosso programa de cinema favorito. E esta tarde temos uma convidada muito especial, Mónica Guerreiro, a diretora artística do Ponto C, um novo espaço cultural que abriu em setembro, final de setembro, em Penafiel, que aposto que já toda a gente conhece e que tem superado qualquer expectativa. E depois da abertura vamos tentar perceber um bocadinho do percurso da Mónica e os desafios do Ponto C, portanto fiquem desse lado. Olá, boa tarde, Mónica. Olá, Marcelo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigada a Obrigado nós. por ter aceito o convite. Foi muito bom. Eu vi que a Mónica é formada em Ciência da Comunicação, certo? Como é que se dá o salto para a era da cultura e das artes? Quando é que se dá? Na verdade, eu já estava a trabalhar no setor cultural antes de ter entrado para a faculdade, Ok. porque a minha primeira atividade foi jornalismo. Eu comecei a trabalhar no então semanário Blitz, Uhum. completou agora 40 anos, mas isto aconteceu há 28. Portanto, eu em 96 comecei a trabalhar no Blitz, estive 7 anos como membro da redação e como, Antes de entrar na faculdade. sim, Fogo. editora e repórter, e também comecei já quando lá na licenciatura comecei um bocadinho a abarcar mais as áreas do teatro e da dança porque me interessavam muito, embora sempre tivesse também feito música. E, portanto, na verdade, a escolha depois da formação académica acabou por ir ao encontro daquilo que eram os meus interesses e aquilo que já me ocupava nessa altura, ainda na adolescência, digamos assim. E eu trabalhei sempre na área cultural. A base de comunicação, eu acabei depois por não seguir jornalismo, mas seguir a área de comunicação e artes. Uhum. Portanto, muito voltada para a apreciação de espetáculos, a crítica, trabalhar a recepção, trabalhar a relação entre as artes e os públicos, e portanto sempre foram, de alguma maneira, essas as áreas que do ponto de vista de formação académica me interessaram. Depois fiz a pós-graduação em Culturas e Discursos Emergentes também, e tive depois outros desafios profissionais que sempre na área da cultura me deram um bocadinho a visão de várias faces deste ecossistema cultural. Por exemplo, eu trabalhei no Ministério da Cultura, na Direção-Geral das Artes, dentro da equipa que faz a avaliação e as propostas de financiamento dos projetos que concorrem para apoio, portanto, das artes independentes, os chamados subsídios Certo. ou financiamentos para as várias áreas artísticas. Eu comecei pelos transdisciplinares, que era uma área de cruzamento que estava a nascer, ainda não sabia bem o que era isso, hoje em dia chama-se cruzamento disciplinar, mas na verdade são propostas artísticas que não encaixam claramente em nenhuma das áreas mais habituais. Não são bem teatro, nem bem música, nem bem dança, é algo ali no meio, ou que vai buscar um bocadinho de cada coisa e que tenta, ambiciona vir a fundar novas linguagens artísticas, espetáculos ou exposições com grande caráter laboratorial e experimental que ainda estão a fazer um bocadinho o que é que pode ser a arte do amanhã. E eu comecei nessa área, por exemplo, aí também a trabalhar um pouco sobre de que maneira que os projetos se apresentam em termos de candidatura e depois para o Estado, dentro dos recursos que tem, filtrar entre os que são financiados e os que não são. E tive 15 anos a trabalhar na Direção-Geral das Artes, ao fim dos quais recebo o convite da Câmara Municipal do Porto para vir para o Departamento de Cultura, justamente uma semana depois do falecimento do vereador Paulo Cunha e Silva, com quem eu havia trabalhado na Direção-Geral 15 anos antes. Então, na verdade, o que eu penso que aconteceu foi que a Câmara do Porto entendeu que a perda do vereador não foi depois, não houve nenhum outro vereador a ficar com esse pelouro, ficou o próprio Presidente da Câmara, acumulou esse pelouro, mas foi robustecida a área da cultura, os serviços. E, portanto, nesse caso, entram várias outras pessoas para darem um bocadinho mais de respaldo àquilo que foi uma perda muito grande para a cultura, para a cidade, para o país, na verdade, que era uma figura realmente muito inspirada e muito incontornável e de quem todos sentimos a falta. Nessa medida, eu fui juntar-me a essa equipa, que era a equipa do Paulo Cunha e Veio Silva. viver para o Porto. Vim morar para o Porto, Ok. exatamente, em 2015. E depois, em 2020,
recebo o desafio da então Ministra da Cultura, Daça Fonseca, para ir também, neste caso, substituir uma pessoa que estava de saída e que era o cargo de Presidente do Coliseu do Porto. Primeira mulher e a mais jovem, certo? Sim, e a única E que na teve altura da que levar com pandemia. a pandemia, Pois. pois. Isso Como foi é que- bastante ingrato, porque não É se muito sabia, difícil. não é? Não era tudo muito desconhecido. Nós hoje em dia, quando pensamos que naqueles primeiros tempos até estávamos a desinfetar as compras do supermercado, não é? Fazíamos coisas assim um Sim, bocado sim. loucas, Parece que já foi há tanto tempo e foi mas no caso de uma sala de espetáculos tinha imensas coisas marcadas, não é? Muitos agendamentos, daqueles primeiros semanas e meses consistiram em reagendamento de espetáculos para não se sabe bem quando, porque ninguém fazia a Exatamente. mínima ideia Quando é se que isto aquele reabria? confinamento ia durar um mês, dois, um ano, quer dizer, era. Portanto, foi devoluções de dinheiro, depois criou-se uma lei para não se ter que devolver o dinheiro, para que se houvesse reagendamento do mesmo espetáculo dentro de um ano, isto também para não descapitalizar totalmente todas as produtoras e toda a Certo. gente que estava com um menino nos braços, que é de repente havia festivais inteiros que já estavam vendidos, mas não iam acontecer. Aliás, durante 2 anos não houve festivais. E essas empresas sobreviveram, conseguiram se aguentar, porque puderam reter o dinheiro dos bilhetes vendidos para as edições depois de 22 Ok. para a frente. Então aconteceu aí, realmente foi um cataclismo E mesmo que depois caiu. da reabertura, não foi fácil, porque havia todas aquelas restrições. Nada fácil, nada fácil. Aliás, houve muitos teatros e salas de espetáculo que só abriram mais tarde, porque mesmo já podendo fazer, não só não havia espetáculos prontos, ensaiados e Claro, prontos a porque de estrear, porque as repente. pessoas tinham estado, obviamente, em casa, portanto havia muito pouco o que Certo. apresentar, e não era um problema português, era um problema global, porque isto aconteceu em todo o mundo. Uhum. Como também a própria plateia estava a sofrer com o facto das pessoas poderem ter inibições de ou não poderem cruzar conselhos, ou não poderem ficar fora de casa até uma certa hora, ou não se poderem sentar ao lado, Certo. nem à frente, nem atrás. Portanto, bem, regras que realmente em alguma medida faziam sentido, mas que se exagerou imenso, Sim. até em espaços gigantes, como é o caso do Coliseu do Porto onde eu trabalhava, quer dizer, não fazia muito sentido as pessoas terem que estar lugar sim, lugar não, então nós reorganizámos todo o mapa da plateia para que as pessoas pudessem ficar com quem viviam. Quer Pelo dizer, menos isso. não é? Pelo menos uma mãe, um pai, um Sim, sim, filho, um sim. avô, ou seja, mas lá está, imenso trabalho, engenharia, para a bilhética permitir comprar lugares juntos, portanto, estávamos a inventar todos os dias, a reinventar o trabalho, nós e toda a gente. Portanto, foram tempos loucos. Se já era um desafio presidir o Coliseu, imagino nessa altura. Não, aqui foi difícil porque a incógnita, o desconhecido, a incerteza. Apesar de tudo, entra-se numa casa que tem 80 anos de vida, como era o caso do Coliseu, há um motor em andamento. Sim, sim, Nós sim. entramos e, quer dizer, somos profissionais, quase nada do que ali estava me era desconhecido. Agora, aquilo era. De repente ter que andar a pedir testes de Covid à porta, em vez de ser só o bilhete, era também o teste. Ou seja, Certo. foi em tempos insanos. Espero nunca mais vou ter que voltar a passar por isso, Sim. porque ninguém merece. E nós, eu acho que o setor do meio uniu-se bastante nessa fase, mas depois rapidamente percebemos que havia uns que iam ficando para trás e eu sinto um bocado, porque, por exemplo, as discotecas puderam abrir muito mais tarde, ficaram muito tempo sem poder trabalhar. A mesma coisa nos espaços mais pequenos, não é? Pequenas plateias de 50 lugares, de repente abrir para 25, Sim. quer dizer, nós, apesar de tudo, eu digo nós porque quando trabalho no Coliseu estamos a falar de uma sala com 3.000 lugares, apesar de tudo, mesmo a metade da lotação, era possível Era preciso. realizar espetáculos. E, portanto, passado muito pouco tempo da abertura, nós conseguimos realmente Conseguiram. ter alguma oferta, começar a trazer pequenos trabalhos. O nosso espetáculo do desconfinamento foi o Deixem o Pimba em Paz. Deixa o primeiro. Sim, 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 Foi sim. aqui no Porto e em Lisboa, no Campo Pequeno, eles fizeram na mesma altura, e foi um espetáculo que ficou muito marcado na minha memória de forma grata, porque significou uma espécie de libertação em que finalmente podemos cantar e dançar e estar descontraídamente de máscara, mas estar a usufruir o que é isso de espetáculo ao vivo após tanto tempo sem termos isso. Mas também me lembro de muita revolta, de muitas críticas, de muita gente até a acusar a Manuela Azevedo e Bruno Nogueira de estarem a fazer
não é? A pôr em causa a saúde pública, porque estavam a voltar a fazer espetáculos. Quer dizer, ainda bem que quando foi possível, eles pegaram naquilo, ensaiaram 2 ou 3 dias e foram para a estrada, porque pouca gente tinha a capacidade de o fazer, porque se tivessem que decorar uma peça inteira de teatro, portanto, ou uma coreografia de dança, são trabalhos coletivos muito mais complexos. Ali eles foram realmente uns heróis ao terem feito isso. E eu não me vou esquecer disso, porque foi preciso coragem, levaram como Críticas também. sim. E eu acho que a pandemia provou que os artistas e a cultura nos salvam, não é? Nos mantiveram com alguma sanidade mental no meio daquela loucura, quer os programas de humor, quer a música, o cinema. É isso mesmo, tanto confinados, o que nos salvava eram as séries, os filmes, que nós estávamos ali fechados em casa e tínhamos Sem essa dúvida, se não fossem os artistas, a quem é que nós íamos entregar a nossa angústia É verdade. e deixar o nosso desespero? Então eu guardo desse tempo memórias realmente agrestes, porque os primeiros tempos foram muito complicados, mas guardo também muitas histórias muito boas. E depois do Coliseu surge o Ponto C. Como é que, eu sei isso, eu imagino como é que tenha sido. Como é que se vem, quais são as principais diferenças entre um espaço cultural num grande centro como o Porto, de repente vem para Penafiel? Foi uma surpresa boa quando eu vim conhecer o Ponto C, porque o município de Penafiel, eu não sei há quantos anos é que tomou a decisão, mas estes processos demoram muito tempo, porque a construção iniciou-se em março de 2020, estamos no final de 24, mas a construção, portanto, antes disso ainda há estudos, projetos, concursos, Sim, já se falava disso há imenso tempo. Portanto, vamos dizer 10 anos para arredondar, não é? Portanto, durante 10 anos há toda uma comunidade que anseia um projeto, não é? E depois vê-lo começar a nascer e a crescer, mas ele é verde e imponente, vê-se bem, e eu não fazia ideia, confesso eu. Não estava a par, não... Portanto, quando eu vi, eu estava à procura de um desafio profissional que me enchesse as medidas, que eu sentisse, pá, isto dá pica para sair aqui da concha. E eu vejo que na Penafiel abre um bocado de direção artística de um equipamento, que ainda para mais falava no centro de cultura, portanto, percebi que não era só teatro. E isso achei engraçado. Mas depois, a minha ligação a Penafiel não existe. O que é que eu conheço? Será que realmente isto é alguma coisa que faz sentido na minha trajetória, na minha vida? Bem, vou espreitar. Portanto, eu vim ver, durante o concurso, vim ver o que era o Ponto C. Sem saber ainda que vinha para aqui. Claro, eu candidatei-me, como outras pessoas se candidataram, foi um concurso público para a direção artística. E quando eu percebo a dimensão, o potencial, a escala desta espécie de tela em branco que permite, que não tinha ainda identidade, não tinha ainda projeto artístico, ou seja, era começar de novo uma coisa que ainda não está para todos os efeitos. Tem paredes, sim senhor, mas ainda não tinha vida. E pensei, isto é uma coisa única, nunca na minha vida me vai voltar a acontecer uma oportunidade de estar aqui perto de casa, porque eu vivo no Porto, de vir trabalhar para um sítio que é possível criar de raiz. Porque se qualquer outro centro de arte ou centro de cultura para onde a pessoa pudesse eventualmente imaginar-se a trabalhar, eles já estão aí, existem, não é? O Coliseu, como há pouco eu referi, 80 anos de história, quer dizer, a pessoa vai dar a sua marca, mas bolas, tem ali toda uma bagagem que limita a possibilidade de ser transformador, de mudar radicalmente. Agora, se está tudo por fazer, pode-se fazer de início, podemos ter as ideias mais loucas. Bem, isso para mim foi o deal breaker, foi ok. Então quer dizer que existe aqui o potencial de fazer espetáculos dentro, na rua, pendurados na fachada, pendurados numa grua, no jardim, pernas para o ar. Ai pá, quero. Imagina. Portanto, isto eu vi, não é? Porque tenho muitos milhares de horas de espectadora, de ver muitos espetáculos. Eu vi muitas coisas a acontecer naquele espaço vazio. Eu não vi só um auditório. É claro que o auditório é lindo, vamos dizer. É lindíssimo, lindíssimo. Mas há muito mais. Não há só essa experiência de palco-plateia, só essa relação
mais convencional, mais tipificada, que estamos mais habituados. Não, consegue-se provocar muitos tipos diferentes de experiência artística e realmente surpreender e fazer coisas completamente diferentes. Não há lugar nenhum assim no Porto, não há lugar nenhum assim em mais lado nenhum no país. Eu às vezes digo, ok, é tipo um pequeno CCB, Centro Cultural de Belém, mas em melhor, porque nós, ok, eles têm o rio, mas nós temos ali uma paisagem, aquele Vale do Cavalum, onde nós perdemos o olhar e viajamos. E depois é muito tranquilo, porque não há trânsito à nossa volta. Certo. Portanto, esta conjunção de termos equipamento super bem equipado, tecnologicamente preparado para receber coisas de todo o mundo, mas depois estarmos meio que na paz, Sim, todo aquele Largo São Martinho está maravilhoso. É tudo muito se bonito. não há em mais lado nenhum. Uhum. E eu pensei, opá, não perco nada, vou me candidatar porque se calhar isto está a chamar por mim, se calhar isto é o tipo de projeto que eu me consigo imaginar integrando uma equipa, claro, porque ninguém faz nada sozinho, não é? Integrando uma equipa, mas procurando aqui pôr em marcha algumas loucuras que eu já há muito tempo que quero fazer e ainda não tinha tido oportunidade. Não são loucuras, não é nada de indecente, mas foi assim. Portanto, eu depois tive a sorte de ter sido chamada para a entrevista e depois fui nomeada. Portanto, isto foi em janeiro e depois eu sou nomeada em maio, portanto, quase meio ano mais tarde. Claro que estava ali, um bocado nas pulgas, não é? E ia tentando perceber quando é que acabava a obra, que a obra estava ainda a decorrer, mas deixei-me estar porque realmente, mesmo que eu não tivesse tido a oportunidade de vir trabalhar para cá, deu-me imensa, não sei, eu senti realmente que havia aqui algo de muito diferente e transformador. E isso é sempre bom. Sim, exatamente. Nem que seja para usufruir enquanto Enquanto espectador, cidadã e exatamente. espectadora. Sim. Ma- como eu disse há pouco, o público é completamente diferente. O público no Fiel não estava habituado a ter um espaço destes. Como é que se educa um público para começar a ir ao teatro? Para começar a ver espetáculos? Não é fácil. Então, algumas das loucuras que eu comecei a tentar implementar visavam justamente ir ao encontro de uma comunidade bastante desigual ao nível das práticas artísticas, porque de certeza que isso é, como estás a dizer, mas também há pessoas dentro dessa comunidade que até iam Sim, 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 ao sim, Porto, ao exatamente. Famalicão, ao Guimarães, ao Amarante, onde já há serviços de oferta cultural há muito mais anos, não é? Portanto, a comunidade não é homogénea, não é toda igual. E depois também há parte da comunidade que tem mais poder de compra, outra tem menos poder de compra. Mais hábitos de viajar, menos hábitos ou possibilidade de viajar. Sim, sim, sim. Portanto, tentei sempre abarcar o nosso serviço de comunidade, que é o que nós chamamos a área de mediação, ou trabalho de públicos, chamamos-lhe serviço de comunidade, e imaginá-lo e planificá-lo de maneira a ele poder ser uma porta de entrada, quer para quem não tem qualquer espécie de hábito, e aí temos serviços que tentam apoiar essas pessoas, como sejam uma política de bilheteira extremamente acessível, portanto, preços que foram calculados e recalculados de modo a estarem dentro daquilo que é o padrão médio-baixo de capacidade financeira para comprar bilhete, abolir qualquer ideia de gratuidade, que foi outra coisa, que é justamente uma coisa que vem educar o público que pode estar desabituado a pagar por cultura, mas isso é fundamental que aconteça, Claro. porque tudo o resto é pago e não podemos continuar, por regra, há exceções, sempre, mas por regra, um serviço que nós consumimos e que nos é prestado tem um valor associado. Estudar os horários, ver que transportes é que servem o centro da cidade, perceber que para uma família, se calhar, se os preços dos bilhetes forem reduzindo à medida que se compram mais, faz com que as famílias consigam vir sem ser um rombo. Ter um serviço de apoio de babysitting para que as famílias com crianças menores de 3 anos que não podem entrar no auditório possam também vir aos espetáculos, e esse serviço é gratuito e é prestado a quem quiser,
desde os 6 meses aos 6 anos. Ou seja, a educação do público foi um bocadinho, não, o que é que nós podemos fazer para ajudar a que as pessoas não tenham entraves, não tenham obstáculos e a vinda ao ponto C ser completamente corriqueira. Fizemos isso tudo e depois fizemos outra coisa, que foi o slow opening e uma grande abertura. Exatamente. E, portanto, quando nós fazemos 24 dias, não é uma abertura que é só um fogacho, um fogo de artifício uma vez e já está. Não. Durante 24 dias e depois, durante 3 dias, aquelas 24 propostas de acesso gratuito para apresentar o ponto C, para as pessoas poderem entrar pela primeira vez e verem tudo, os jardins, o anfiteatro ao ar livre, a Casa da Caturra, a Sala Eurico, os átrios, o auditório, tudo. Essa foi a nossa estratégia para dizer, estamos no mapa, existimos, estamos aqui, venham-nos conhecer, abrir portas, fazer as visitas guiadas para toda a gente, todos os dias, havia de manhã e de tarde, gratuito também, ainda um bocado em estaleiro, ou seja, ainda as pessoas podiam ir ver, E adorei. quando ainda estávamos a pôr a sinalética, ainda nem havia mobiliário, nem tapetes, nem nada, porque ainda não tinha chegado, os fornecedores ainda não tinham vindo com as coisas, mas já estávamos com a equipa pronta para começar a testar, em vez de ser logo 400 de uma vez, assim íamos tendo grupos de 20, para também a própria maneira de acolher as pessoas, o atendimento também se ir treinando. E foi assim que fizemos, portanto é uma estratégia que não é particularmente específica para Penafiel, que eu acho que nós temos que tentar perceber o contexto em que estamos, mas as dificuldades ou os obstáculos ou a falta de práticas culturais é transversal. Certo. Se calhar é igual aqui ou no Porto, porque no Porto é uma cidade muito mais densa em termos de população, mas se calhar a percentagem de pessoas que lá também não vai aos espetáculos pode ser igual ou até superior aqui. Então, o que eu diria é que nós aqui temos é um espaço, e numa cidade como o Porto há 10 teatros, não é? Aqui, este tem que tentar servir a população toda, não pode só fazer teatro, ou só fazer dança, ou só fazer concertos, não é? Não é como um Rivali, um Sá da Bandeira, uma Casa da Música ou um Teatro São João, que podem especializar-se. O ponto C tem, por força de ser o único, a responsabilidade de ter que dar para todos. Exatamente. E por isso temos projetos mais ligados ao entretenimento, acolhemos espetáculos como comédias ou música popular, música ligeira, etc., como também música mais erudita, como também dança contemporânea, como também exposições ou stand-up, ou seja, à partida vai haver algo para toda a Para gente. toda a gente. E esse é um bocadinho o projeto, é ter uma identidade eclética, onde a baliza é aquilo que procuro, que é sempre ser tudo de elevada qualidade. Portanto, dentro da diversidade de géneros, mas sempre bom. Bom ou ótimo. E que balanço faz deste primeiro trimestre? Superou as expectativas? O que acharia antes de. Assim, a adesão do público está a superar, vamos dizer assim, tinha um prognóstico, tinha metas. Eu gostava de uma certa. Certo. Quem é que não quer casas todas cheias todos os dias? É isso que todos queremos, não é? Mas também temos que ser realistas. Claro. E há indicadores de ocupação que, naquilo que eram a minha aposta, estão a ser superados. Porque quando eu vim trabalhar para a Penafiel em maio, as pessoas me deram muito medo. Tu não estás habituado, tu pensas que isto é o Porto, isto não é o Porto. Tu aqui as pessoas resistem, vai ter que se trabalhar muito, formar muito. Eu não, até agora, ou é claramente o efeito novidade, e nós estamos a beneficiar desta vontade das pessoas irem ao ponto C porque the new kid in town, não é? É um espaço que para já é muito bonito, é confortável, é apetecível, dá gosto lá estar e, portanto, as pessoas também fazem por ir e por levar os amigos e a família porque se sentem bem no ponto C, isso é uma coisa fundamental e é a primeira coisa que devemos garantir, é que há esse conforto e esse acolhimento. Mas sinto que as pessoas também compram bilhetes para os espetáculos porque estão abertas àquilo que estamos a propor. Exatamente. E isso é bom. Agora, se ao fim de 2 meses e meio tínhamos tantos espetáculos esgotados, eu não estimaria que isso acontecesse, até porque são 400 lugares, não é uma sala pequena. Mas também devo dizer que a programação foi pensada justamente para essa escala, para não serem projetos de nicho, mas também não serem projetos
que não cabem ali. Não, tem que ser na medida, na justa medida. E acho que Penafiel, eu acho que Como é todo o Vale do Sousa, na verdade, está a abraçar o ponto Exatamente. C. Não é só Penafiel, porque acho que há muitos espetáculos que estão a atrair Sim, pessoas sim, sim. da região norte, até diria. Eu acho que vejo pessoas aqui. Como é que se faz a curadoria desse espetáculo? Ou seja, é uma equipa que decide, a Mónica vai ver algum espetáculo e diz, eu quero ter isto no ponto C. Então, eu quando Tem cheguei, curiosidade. eu não sei como é que os outros programadores fazem, mas eu fiz assim. Quando cheguei em maio, sentei-me um dia, aliás, quando eu cheguei em maio, o ponto C não tinha nem energia elétrica, nem internet. Portanto, nós tivemos um mês a trabalhar no museu para termos forma de trabalhar, para os computadores ligarem. Porque ainda estava tudo mesmo ainda a ser infraestruturado no ponto C. E ao longo desse mês foi quando eu fiz a maior parte do trabalho conceptual, digamos assim, que foi imaginar o que eram umas linhas de programação, o que eram. Eu queria uma. Se era possível, aquele meu sonho, que era uma programação temática, lá está outra loucura, não é? Ninguém faz isto. Eu queria ver se isso era possível e tentar explorar, então ver que temas é que dá, que temas é que podem ter a ver com Penafiel, que temas é que eu posso realmente trazer para discutir. Pá, aos 50 anos do 25 de Abril, ok, aos 500 anos do Camões. Ou seja, que temas é que eu acho que podem ainda ser pertinentes trazer. Uhum. E depois começa a aprender, não é? Tortas de São Martinho, o vinho verde, nananana. Ok, a cultura do comer e do beber aqui é muito forte. Tipo, a malta gosta de comer e beber. Sim. Pumbas, vai já esse tema. Que espetáculos é que eu gostei? Que exposições? O que é que está na minha memória afetiva das coisas melhores que eu vi na minha vida que eu posso trazer? Eu fui buscar espetáculos, alguns podem ter 10 anos, outros podem ter um ano. Mas foi tudo com base no meu na minha bagagem, no Ok. meu património de espectadora, porque se eu estou a programar um equipamento pela primeira vez, eu acho que é interessante propor objetos que eu sei como é que são, que já existem, que já estrearam e que eu posso garantir que são bons. Porque quando vamos fazer uma estreia, a gente não sabe o que é Não que vai sabe, sair dali. exatamente. Então foi tudo baseado assim. E eu fiz depois os 3 temas da temporada: Viagens na Minha Terra, A Cultura do Comer e do Beber e Igualdade, Liberdade e Sororidade, que foi uma recriação depois, quando foi a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. O encenador recriou o slogan da Revolução Francesa: Igualdade, Liberdade e Solidariedade para Sororidade, Uhum. que dá a tónica feminista que eu queria dar. Exatamente. Até porque temos muitos projetos que vão buscar essas temáticas, não só de género, mas também de empoderamento feminino. Tivemos um espetáculo em outubro sobre a menopausa. Vamos ter em março, já agora posso dar aqui um lamiré do futuro, vamos ter um espetáculo chamado Monólogo da Maria com a sua patroa, que é uma peça de Sara Barros Leitão, absolutamente fantástica, e que trata do trabalho doméstico. E ela foi investigar sobre o que era a vida de muitas destas meninas que eram levadas de casa dos pais para irem servir. Às vezes tão novas como 9 anos, completamente desenraizadas da sua família. E a Sara estudou bastante aquilo que era as novas cartas portuguesas das Três Marias, esse livro que foi proibido durante a ditadura. E então nós vamos também homenagear as mulheres, no Dia da Mulher, com uma maratona de leitura das novas cartas Ah, que portuguesas giro. na cafetaria. Então nós vamos um bocado pegar assim, lá está, eu pensei nos temas que eu achava que eram importantes tratar, por causa destas efemérides, mas também porque há causas que são transversais, causas políticas, humanistas, direitos humanos, que são importantes. É importante que as artes tragam isso para cima da mesa, não é? Então, nesse primeiro mês, eu enviei para as companhias, enviei perto de 90 e-mails a pedir disponibilidades, cotações, portanto, preços de espetáculos, riders técnicos, que é quais são as condições que eles precisam, para montar 2024-2025. Já está tudo. Ok. E agora. E depois vai saindo assim, em tranches de 3 meses. Ok. E falando agora do mês de dezembro, que vai terminar este primeiro trimestre, o que é que podemos esperar? Já sabemos que começamos com Rui de Carvalho e acabamos com Áurea. Portanto, é só isso. São espetáculos que estão esgotados já.
e que vão Sim, atrair muita esses gente. dois estão, sim. Depois temos Mas, também uma peça da Sara Barros Leitão também, não é? Já este sim, mês. o Guião para um País Possível também se inscreve dentro dos 50 anos de Abril. Uhum. O que aconteceu foi uma compilação de todos os diários da Assembleia da República, portanto, os livros onde os estenógrafos registram tudo o que acontece no Parlamento, nos plenários do Parlamento, e os apartes. Os apartes podem ser, às vezes, impropérios, que são dirigidos de uns deputados para os outros, ou alguns gestos, Ok. que de vez em quando também acontecem, não deviam acontecer na Casa da Democracia, mas tudo isso é a base para uma dramaturgia muito bem conseguida e que, no fundo, nos dá a medida destes 50 anos que nós também fomos ao longo de legislação que deu mais direitos, mais liberdades, mais garantias, mas também retrocedeu noutros tantos aspectos e é realmente uma viagem muito interessante para ser feita agora no dia 15 de dezembro. Antes disso, ainda temos os Canto Nono, um coro à capela fundado pelo Zé Mário Branco e que ele dirigiu durante 20 anos, até ter falecido em 2019. E o Canto Nono faz um percurso por grande parte do repertório do Zé Mário Branco, mas também do Cancioneiro de Abril, dos colegas, do Sérgio Godinho, do Zeca Afonso, e é tocado sem instrumentos, portanto é uma coisa que naquele auditório, com aquela acústica, eu estou bem expectante, acho que vai ser mágico. E temos, por exemplo, um outro projeto feito com jovens. E depois, esse é muito curioso, é O muito Gatilho da giro. Felicidade. Portanto, nós também, uma das causas que se inscreve, isto na minha ótica, na questão da igualdade, é o idadismo, o combate ao preconceito contra pessoas ou mais novas ou mais velhas. E ao trazer um Rui de Carvalho, ao trazer a Maria do Céu Guerra, ao trazer alguns dos nossos maiores artistas, estamos ativamente a dizer, não, quer dizer, o envelhecimento não tem que ser objeto de menorização nem de preconceito, até porque são gigantes Exatamente. artistas, mas também os mais novos têm algo para nos dizer. E a expectativa e a ansiedade que eu acho que hoje em dia deve ser adolescente ou pós-adolescente, não saber o que é o futuro, se vai haver segurança social, se vai haver habitação, se a crise climática vai tomar conta de tudo isto, ou seja, estes receios que eu creio que esta geração está claramente a sofrer, a antecipação do futuro, é o tema do espetáculo, o gatilho da felicidade. É pôr os jovens a falar uns com os outros e connosco sobre o que é isto de projetar este futuro muito incerto que aí vem. E o recrutamento, tanto os atores, são amadores, são jovens aqui Que se inscrevem que se e portanto inscrevem, têm uma vão ao oportunidade casting, de atuar no ponto C. vão ser pagos e vão atuar no ponto Pô, C. muito bom, muito bom. E depois terminamos com a Áurea. Canções de Natal. Canções de filmes de Natal. Ainda melhor. Portanto, ela Giro. escolheu os filmes e depois com as bandas sonoras Isto vai ser mágico. vai dar ali um belo concerto. Imagino que sim. E agora, além do. Falou-me do espetáculo da Sara que vai trazer no próximo trimestre. Há mais alguma coisa que nos possa contar já? Sim, Que é? posso contar, por exemplo, que nós vamos ter um momento muito especial em março, que vai ser uma audição, uma espécie de listening party de um álbum dos anos 70, da época do psicadelismo, chamado Plantasia, e convidamos todas as pessoas que quiserem vir deitar-se a escutar este álbum, que foi escrito e composto para plantas. Então cada pessoa vai trazer uma planta de casa e estar apenas em contemplação e em audição a ouvir o disco com a sua planta. Uau! Uau! Vamos fazer essa festa, mas também vamos fazer, por exemplo, um espetáculo que também tem a ver com os temas de Abril e que é uma peça de teatro musical, que é um género que eu adoro e que é muito raro em Portugal. Não é só o Filipe La Féria. Felizmente o Teatro Nacional da Ana Maria II tem agora um espetáculo de teatro musical que parte do Cancioneiro de Abril também, e que é o Quis Saber Quem Sou. Um elenco fabuloso, uma peça mesmo muito bem feita, que o Pedro Penin escreveu e encena, e à frente do elenco está a grande atriz Bárbara Branco. Bárbara Branco, ok.
sim, maravilhoso. Então também vai ser um muito bom momento. Este vai ser em fevereiro. E agora, um destaque de janeiro. Pode ser, por exemplo, a vinda cá a Penafiel. Tararã. Não, não vou contar. Ah, claro, por favor. Não se faz. Estou super curioso agora. Posso dizer que vem cá o Jorge Palma. Uau. Pronto. Ok. Ganhamos. Muito bom, muito bom. E já está tudo a ser preparado também para, para o resto dos Nós já temos a trimestres. programação praticamente fechada até julho, até ao verão. E depois anunciam, é um evento aberto ao público para anunciar. Ok, muito giro. Que quando passar o programa já terá acontecido, mas. Mas podem ver ao próximo. Exatamente. Há algum espetáculo que tenha um sonho de poder levar ao ponto C? Ah, eu já vou trazer em janeiro. O meu sonho quando eu vim trabalhar para o ponto C era, já agora vou dar também essa novidade, pronto, porque esse espetáculo toca muito, já ouvi várias vezes, mas ele está sempre a esgotar e eu acho que Penafiel merece vê-lo. Acabou de vir agora do BAM, em Nova Iorque, já esteve em muitos lugares do mundo e é a grande peça do Tiago Rodrigues, o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Sim, já ouvi falar. Sim. Pronto, Vamos vai ter cá? Vamos ter cá. Que maravilha. Vamos ter cá. E corram, porque apesar de haver 3 sessões, eu acho que vai Vais esgotar. estar, sim. E depois desse, como já vamos concretizar, eu tenho outro sonho, mas é uma peça extremamente magnética. Qualquer peça da Marlene Monteiro Freitas é absolutamente magnética e era isso que eu gostava muito de trazer, uma espécie de antologia dessa grande coreógrafa de Cabo Verde e de Portugal. Ela tem dupla nacionalidade e ela faz espetáculos que nos eletrizam completamente. Pronto, pela maneira como ela coreografa os movimentos e como põe os seus bailarinos a expressar emoções tão ricas do ponto de vista das imagens, das sensações. Não sei, ela tem de facto um talento imenso. E depois escolhe também umas bandas sonoras e caracterização, maquilhagem, figurinos, tudo de um bom gosto e de uma imaginação fantástica. Aliás, ela ganhou o Leão de Prata Ok. Em Veneza. em Veneza há 2 anos. Não é por acaso. Não é por acaso. Ela é de facto um talento imenso. Queria muito trazer as peças todas da Marlene, mas se pudesse trazer só uma das mais recentes, que é o Osse, que é dançado por uma companhia da Madeira, que se chama Dançando com a Diferença. Esse espetáculo marcou-me imenso, porque é fabuloso. Pronto. E adoraria vê-lo novamente e que forma melhor de o ver que o programar. Perfeito. Mas não é fácil, é um elenco grande, vem da Madeira, um espetáculo que vai ficar de certeza caro, Exato. mas vamos fazer por tudo para reunir as As condições condições. de forma a conseguir trazê-lo. Se não na primeira temporada, na segunda ou na terceira. Estamos Devemos cá para conseguir. isso. Para terminar, Mónica, e visto que é um podcast de cinema, um programa, tem algum filme que marcou a sua vida? São vários. Vamos ter um bocadinho de cinema também no Ah, é? Porto, sim, porque temos alguns espetáculos. O 1984, de George Orwell, Uhum. de Artistas Unidos, é cinema e teatro ao mesmo tempo. Portanto, isso vamos ter em fevereiro. Na minha vida pessoal, eu não sou uma enorme consumidora de cinema, e acho que posso falar de alguns realizadores, mais Ok. do que de filmes. Acho que tenho assim alguma afeição por um Terrence Malick, e dos portugueses gosto muito da cinematografia do Joaquim Pinto. Muito bem. Duas ótimas opções. Mónica, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Foi incrível esta conversa, gostei mesmo muito. E, portanto, para vocês, vão ao ponto C, estejam atentos aos espetáculos que vão existir aí. Comprem logo os bilhetes porque depois esgotam. Eu sei que isso é porque já perdi alguns espetáculos por causa disso. E pronto, sigam-nos em todo lado, vejam o programa no YouTube do Novo Canal
e vão ao Cinemax também. Obrigado, até à próxima.